posso começar a falar nada sem fazer a lembrança de quem é o Dr. Teles Mendonça na minha vida. Eu vou dizer para vocês apenas algumas coisas. Dr. Teles Mendonça, quando eu prestei prova de título de especialista, ele estava na banca e ele me perguntou: você pode descrever como você faz um defeito do septo atrioventricular? Eu adorei a pergunta, né? Porque eu vinha fazendo congênito, eu achava que sabia na época. Eu respondi para ele, ele aceitou também. Foi muito bom. Então, esse foi, assim, talvez o primeiro contato que eu tive de um homem que já era muito experiente em cirurgia cardíaca e que estava ali aplicando uma prova oral em um jovem pouco experiente e me tratou, realmente, como ele falou, me tratou como se fosse um filho, com carinho, me ouviu com atenção, me deu atenção. Depois ainda pegou uma carona comigo, que ele estava indo não sei para onde, e nós fomos juntos. Isso foi lá em Ouro Preto. Então, isso me marcou muito a atitude. E é este o Dr. José Teles de Mendonça que faz a gente se inspirar como ser humano, não só como profissional, mas como ser humano. Eu acho que o ser humano precisa vir antes do profissional. Isso é uma coisa muito importante. Acho que eu nunca vi o Dr. Teles dar um ponto, eu nunca vi ele operar. Só que o dia que eu fiz o primeiro transplante cardíaco, eu vou me emocionar já de começo, porque acho que eu estou ficando velho mesmo. Eu cheguei na porta da minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e telefonar para o Dr. Teles. Eu não telefonei para nenhum daqueles mestres que me treinaram tecnicamente, porque ele, mesmo estando muito longe, tendo muito pouco contato, nas poucas vezes que a gente conviveu, me ensinava mais sobre a vida do que eu pude aprender com aqueles grandes mestres que me ensinavam a parte teórica. E isso que é importante em um ser humano. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Aqui vocês estão vendo à esquerda da tela, quando a gente fazia parte do departamento de cirurgia cardiovascular pediátrica. Então, a gente fazia um curso itinerante, ia nas cidades para falar sobre cardiopatias congênitas. Então, vocês estão vendo aqui eu, a doutora Carla Tanamati, o doutor Pedro Salerno, a doutora Beatriz Burlaneto, junto com o doutor Teles, lá em 2007. Depois, em 2013, o doutor Teles aqui com a nossa equipe, com o doutor Ayrton, o doutor Ciro, o doutor Carlos, doutor Teles aqui, que veio dar uma aula para nós, veio participar de uma banca. Então, a gente sempre teve esse contato e isso para mim, é uma bênção, uma verdadeira bênção. Eu agradeço, doutor Teles, e quero que o senhor saiba que eu tenho um profundo respeito, carinho, admiração e amor pelo senhor. Esse amor é recíproco. Então, eu vou tentar, então, trocar algumas palavras com vocês sobre o que eu acho importante para que a gente possa estruturar um serviço de cardiopatias congênitas. Primeira coisa que precisa estar na mente de todos nós é que um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica é um sistema complexo. E é muito importante entender a diferença entre o sistema complexo e o que é complicado. Uma coisa complicada, ela pode ser difícil, mas você vai resolver, vai depender de você, das pessoas que estão ao seu redor. Algo complexo vai ter variáveis que vão fugir do seu controle. E mesmo você tentando cercar todos os lados, vão ter coisas que vão ser independentes da sua vontade, do seu controle, e que podem tomar caminhos, muitas vezes, difíceis. Então, nesse slide que vocês podem observar esse esquema desenhado pelo Dr. Viarani, da Mayo Clinic, ele dividiu assim, de forma didática, para a gente entender algumas coisas básicas que nós precisamos em um serviço de cardiopatia congênita, em fatores do sistema de saúde, fatores clínicos, né, médicos, e fatores ambientais. Quando a gente fala em fatores do sistema de saúde, a gente tem que pensar em custeio. Quem que vai pagar o tratamento da criança? É o plano de saúde? São o dinheiro dos fundos do governo? São doações? O acesso. Essas crianças vão ter acesso aos serviços, em um serviço que vai ter infraestrutura, vai ter uma equipe boa, vai ter equipamentos, vai ter materiais, né?
A gente precisa ter a consciência, educando as pessoas, a sociedade. Os pacientes têm educação para entender a gravidade da doença, que aquele filho dele precisa ir logo ser tratado. Precisamos treinar a equipe, os médicos, a enfermagem. Precisamos divulgar essas coisas na sociedade. Então, esses são os fatores que a gente diz que pertencem ao sistema de saúde. Alguns fatores clínicos, como dentro da nossa equipe, como que é a comunicação dentro da equipe, precisa ser uma das grandes falhas que a gente tem, é a comunicação na equipe, falha muito a comunicação, trabalho em equipe, teamwork, né? Trabalho em equipe, e fazer com que cada célula da equipe tenha competência. Eu, como cirurgião, não posso saber mais que o perfusionista. O perfusionista tem que ter a compreensão de que ele precisa saber mais do que eu de perfusão para que ele possa oferecer um resultado melhor ao paciente. O nosso gol precisa ser sempre o paciente. Esses são os chamados fatores clínicos, fatores que envolvem a nossa equipe. E os fatores ambientais. Aqueles a gente precisa conhecer. O que o governo suporta? FAE, que é Fundo de Ações Estratégicas, SNRA, que o doente vem de outro estado, ele vem da nossa divisão regional de saúde, é do nosso estado. Da onde vem? Qual é o suporte que o governo dá para isso? Como que é regulado esse ambiente? Da onde vai surgir esses pacientes? Como é a cultura? Como que é a estrutura social? Da onde vêm esses pacientes? A partir do momento que nós passamos a compreender todos esses itens, a fazer a integração desses itens e a organizar isso tudo no nosso meio, nós vamos conseguir ter um aumento de volume, um aumento de pacientes operados, e isso é diretamente relacionado com diminuição de complicações, diminuição de mortalidade e aumento na qualidade dos resultados. Como aqui o tema, eu tenho que dizer o que eu vi e vivi, eu tenho que dizer para vocês que isso aqui, em nosso meio, foi extremamente impactado quando nós, graças ao professor Neirotti, que veio a São José do Rio Preto, trazendo uma ONG americana, eu vou dizer mais adiante, chamada Children's Heart Link, e conseguimos fazer uma parceria com essa ONG. Quando nós fizemos essa parceria, e passamos a ter contato com voluntários de hospitais de qualidade, com outra cultura médica, com outra paciente, nós, então, neste momento, passamos a ter uma outra visão e passamos a obter esses resultados, baseados nestes pontos e em outros que eu vou comentar com vocês. De tal forma que a minha intenção aqui não é de forma alguma ensinar alguém como montar um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica, mas sim discutir alguns pontos que a gente vem discutindo ao longo desses mais de 20 anos. O que é importante para que as coisas funcionem, né? Quais são os pontos que nós temos que estar discutindo com nossos pares para fazer que as coisas funcionem? Nós temos que olhar a gestão assistencial dos pacientes, as pessoas que trabalham conosco, nunca esquecendo da parte financeira, e isso precisa ser visto em todos os níveis, dentro da nossa instituição, a nível do município, a nível da nossa região, do nosso estado e a nível federal. Então, nós precisamos tentar integrar todos aqueles itens que eu disse a vocês com esta visão, sem esquecer que é um sistema complexo e que, mesmo nós nos dedicando e tendo tudo isso sob controle, alguma variável pode escapar e ainda alguma coisa pode não dar certo. Mas vamos lá, então, vamos passar a discutir cada coisa. Observem o que aconteceu comigo quando eu cheguei em 2001 em São José do Rio Preto, quando o Dr. Braille me chamou para vir para cá. Eu entrei na avenida e vi lá Habib's 24 horas. Eu era um recém-residente, eu estava terminando meu 9º ano de residência, 5 de cirurgia cardíaca, 4 de cardíaca pediátrica, e eu olhei na avenida e olhei Habib's 24 horas e pensei, meu Deus, aqui deve ter muita gente, eu acho que aqui dá para se operar cirurgia de coração de criança.
Então, percebam a imaturidade que eu tinha naquele momento, né? A gente sabe que nós temos a portaria 210, e aí o conhecimento do que acontece do ponto de vista federal, a portaria 210, que nos propicia montar um serviço, credenciar junto ao SUS um serviço para cada 800 mil habitantes. Só que a gente também sabe que um serviço de 800 mil habitantes, ele simplesmente nunca vai ser um serviço de cardiopatia congênita de qualidade, porque um serviço para cardiopatia congênita de qualidade precisa ter uma população de 5 milhões de habitantes, para que possa gerar pacientes, pelo menos 120 pacientes por cirurgião, tendo 2 cirurgiões e um serviço que vai operar aí 50 pacientes ao ano. Com isso, a gente tem um número adequado de procedimentos que vai diminuir morbidade e mortalidade. Observem, aqui nós estamos em São José do Rio Preto, é uma cidade do interior. Então, eu cheguei em uma cidade do interior, olhei que tinha Habib's, achei aquilo fantástico, achei que tinha pessoas, e quando eu olho hoje, e sei que a população de São José do Rio Preto é quase 500 mil habitantes, e essa cidade vai gerar aproximadamente 30 cardiopatas por ano, ou seja, nada. Então, se eu tivesse essa visão em 2001, talvez eu não tivesse vindo para cá. E sem contar que aqui era o único centro porque a minha intenção era fazer cirurgia cardíaca pediátrica exclusivamente. E não havia ninguém no interior do país se dedicando exclusivamente à cirurgia cardíaca pediátrica. Então, olhando isso aqui, vejam, 30 pacientes ao ano, a gente não teria como fazer. Mas, rapidamente, chegando aqui, eu já percebi isso. Percebi isso nos primeiros meses e percebi também a carência que existia no interior de São Paulo. E nós, então, passamos a atender todo o interior de São Paulo. Isso indo inúmeras vezes à Secretaria de Saúde do Estado. Então, percebam, dialogando com a diretoria local, dialogando com as secretarias do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo é dividido dessa forma que vocês estão vendo, em DRS. Então, nós nos propusemos a atender todo o interior de São Paulo, vendo que nesta região dava aproximadamente 6 milhões de habitantes, e aí a gente conseguiria ter aí de 100 a 150 cirurgias, era a nossa ideia naquele momento. E aqui eu devo um agradecimento enorme ao Dr. Valdister, do Ceará, que eu estava chegando, e o Dr. Valdister fundando o Departamento de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, isso foi em 2003. Ele escreveu o estatuto, ele foi o primeiro presidente, e eu, por estar aqui em Rio Preto, ligado ao Dr. Braille, onde estava a Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, e por intermédio, a pedido do Dr. Braille ao Dr. Valdister, fui o primeiro diretor científico do departamento. E isso foi muito importante para mim, porque isso me abriu a mente, porque eu passei a conviver com o Dr. Valdister, que era e acredito que até hoje é uma das pessoas mais politizadas na cirurgia cardíaca pediátrica, entende, de fato, tudo o que acontece com as crianças nesse país, e passou a me ensinar, e eu passei, então, a perceber as coisas que a gente tinha que fazer para que eu pudesse sobreviver, crescer e avançar com aquele serviço que nós estávamos criando. E então a gente começou ali e passou a atender cidades do interior. Isso não foi fácil, porque já havia um fluxo, os médicos do interior, eles conheciam os médicos da capital, os cirurgiões. Já existiam todos aqueles que nós sabemos, que são muito conhecidos, eles recebiam as crianças do interior. Então, eu passei a fazer um trabalho formiguinha. Aos finais de semana, eu ia visitar os médicos. O médico me mandava um paciente, eu telefonava para ele, e eu, depois, no final de semana, ia visitá-lo, pegava o carro e ia lá na casa dele, conversar, dizer, mostrar o que a gente estava fazendo, levar o cartão, mostrar que a gente estava trabalhando nisso. E assim a gente foi trabalhando constantemente, cuidando, então, não só do que acontecia dentro do hospital, mas também do que acontecia no interior de São Paulo. Mas, rapidamente, eu percebi que, apesar de existir fluxos de regionais, muitas vezes os pacientes são encaminhados pela ligação e pela confiança que o cardiologista, que o pediatra tem no cirurgião.
E você não ganha confiança de um dia para o outro. Você ganha a confiança com o trabalho. É a única coisa que vai fazer você receber a confiança de dos seus pares, do seu colega. Então, a gente passou a perceber que aquelas crianças vindas de outras cidades ao redor e tal não eram suficientes. E foi então que a gente passou, então, em 2006, a receber crianças de outros estados também. Se abriu aí, então, uma oportunidade para atender estados que não têm nada. E hoje, passado 20 anos, para vocês que são jovens, precisam saber, nós ainda temos Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins, que declaram que tem absolutamente zero de cirurgia cardíaca pediátrica. Então, esses estados têm zero de cirurgia. Qualquer criança que nasça com problema de coração lá não vai ter como ser atendido, precisa ser atendido em algum local. E, além disso, nós temos outros centros que não conseguem realizar as cirurgias de alta complexidade, principalmente nos recém-nascidos. Então, isso torna um problema gravíssimo ao sistema, quando nós olhamos isso associado ao fato de que os valores pagos pelo Sistema Único de Saúde são insuficientes para custear o gasto que esses pacientes têm nos hospitais. Então, como faz? As doenças mais complexas pagam um valor que não é suficiente para que aquela criança seja tratada. E isto é importante que vocês entendam, porque a maior parte dos pacientes que têm problemas no coração, eles são do Sistema Único de Saúde. Quem tem filhos são as pessoas jovens. O jovem, ele está começando a vida, ele está pagando o carro, pagando a casa, ele não tem plano de saúde. Então, ele vem pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu passei a perceber que nós precisávamos ter um serviço que fosse sustentável pelo Sistema Único de Saúde, que tratasse esses doentes, porque foram se passando os anos e foi aumentando a complexidade dos nossos pacientes, e o problema, então, era o dinheiro. Mas nós vamos chegar na conversa do dinheiro um pouquinho mais para frente. Muito antes disso, a gente começou a perceber que as famílias que vinham de outros estados, muitas vezes, era um pai que chegava sem roupa. E isso acontece até hoje. Ele vem com a roupa do corpo. Ele pega o filho e vem para cá. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma casa de apoio. Então, percebam o trabalho local, que é um trabalho local não só dentro da instituição, do hospital que vocês trabalham, mas uma casa de apoio, uma associação dos amigos das crianças com câncer ou cardiopatia. Então, nós construímos uma casa onde lá nós colocamos as crianças que têm câncer com seus pais ou com um problema no coração. Isso é fundamental. Não podemos esquecer que nós moramos em um país pobre. Nosso país, as pessoas não têm dinheiro, né? Bom, diante de tudo isso, a gente iniciou a se organizar, ter uma casa de apoio, a receber pacientes de outros estados, atender o interior de São Paulo, foi ganhando confiança. E como que nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso, e essa aqui é a primeira mensagem que eu quero deixar, é que eu não acredito em um serviço de cardiopatia congênita que seja essencialmente do SUS, assim como não acredito em um serviço de cardiopatia congênita que seja essencialmente de convênios e particulares. É importante que haja uma fundação por trás. No caso, a nossa aqui é a FunFarm. É uma fundação, por quê? Porque aí você mescla os pacientes. Qualquer hospital consegue negociar órteses e próteses, ter uma pequena faixa de lucro, 5%, 10%, depende do local, do hospital, e com esse dinheiro, se a diretoria local entender que você faz um trabalho sério e estiver envolvida, ele aplica esse dinheiro no teu paciente do SUS, naquele paciente que dá prejuízo. Então, desta forma, nesse sistema misto, com SUS e convênios, a gente consegue, pelo menos na nossa experiência, a gente vem conseguindo manter o sistema funcionando
superando essas barreiras de financiamento. E, paralelo a isso, esta fundação ligada a uma faculdade de medicina, o que é fundamental, porque junto à assistência a gente traz também a pesquisa e o ensino, porque a gente não consegue fazer uma medicina de qualidade se nós não tivermos juntos ensino e pesquisa. Então, ao procurar estruturar um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica, a mensagem 1 é esta: tente fazer um sistema misto SUS-convênio, com o apoio de uma fundação e com o apoio de uma faculdade de medicina, de alunos, de vocês que estão aí assistindo e que são a força motriz. Bom, mas então como que tudo começou? Como que a gente chegou nisso aí? Aqui vocês estão vendo a minha primeira descrição cirúrgica, em 24 de novembro de 2001. A gente fazia na mão a descrição cirúrgica. Claro, foi um canal arterial, é assim que tem que ser, começando com coisas bem simples. Mas durante muitos anos, de 2001 até 2013, até nós mudarmos do hospital geral para o hospital da criança, eu operava o paciente de pele a pele, da monitorização até o último ponto, acompanhava o paciente empurrando a cama com o paciente, chegava na UTI, verificava se estava, como vocês estão vendo ali, eu novinho, verificava a ventilação, e com a ventilação ok, eu ia atrás de buscar uma cadeira e sentava ao lado da criança e fazia as primeiras 6 horas de pós-operatório. Isso eu fiz durante muitos anos. E isso foi bom por quê? Foi bom para as crianças, porque eu vinha de um serviço onde eu tinha tido um treinamento cirúrgico, muito pouca experiência cirúrgica, não tinham me deixado operar muito, eu tinha visto muita coisa, mas não tinha operado, mas tinha aprendido muito pós-operatório. Então, eu operava e cuidava, porque aquelas pessoas que estavam aqui, que trabalhavam na UTI, não tinham o treinamento para cuidar de pessoas, de crianças operadas. Então, quando eu puxava a cadeira, sentava ao lado e ficava ali contando a diurese enquanto estava infundindo e fazendo o balanço hídrico da criança, junto com as enfermeiras, eu estava sendo um modelo para as outras pessoas. E isso é importante. Esta é uma segunda mensagem. Vocês precisam identificar sempre pessoas que podem ser modelos e líderes dentro da equipe, para que as outras pessoas se inspirem e tentem reproduzir aquilo sempre em prol da criança. Nesse momento, aqui em 2002, eu não tinha a menor noção das coisas que eu estou falando para vocês aqui. Mas eu sabia que eu tinha que operar as crianças e tinha que fazer bem feito. Esse era o objetivo. Então, logo no início, a gente começou, então, a operar. E uma coisa importante foi a gente compartilhar o conhecimento, e compartilhar em todos os níveis. Eu trazia pessoas, vocês podem ver a primeira foto aqui, se vocês olharem, vocês vão ver ali o doutor Edmar Atique, a doutora Solange, a doutora Ieda, o doutor Walter de Ribeirão aqui ao lado, a doutora Célia da Paulista, enfim, o doutor Círio, que nós perdemos aqui, doutor Ayrton. Eu trazia pessoas de fora, pessoas que também recebiam os pacientes que eu estava conquistando. Mas eu trazia aquelas pessoas para dar aula, para ensinar a nossa equipe, para trocar informação, sempre de coração aberto. Isso é muito importante. Sempre aberto, a gente tem que estar sempre aberto. Da forma que a gente também, quando entrou no departamento, ali embaixo a foto, a gente aí em Aracaju, com o pessoal também indo lá, conversando, discutindo e tal. E nunca descuidando de melhorar. Vocês podem ver nessa foto direita aqui, eu estou com a doutora Carla Tanamati, que é uma pessoa que eu tenho um grande apreço, uma amiga pessoal. Nós fomos ver o doutor Thomas Spray, na Filadélfia, é um cirurgião mais rápido que eu já vi no mundo, fazer um jatene de pele a pele em 1h30. Operava noro igual nós operamos CIV, assim. Agora ele se aposentou. Uma coisa fantástica. Ali foi o meu primeiro contato com um serviço no exterior. Aqui nós estamos no ano de 2006. Então, fazia 4 anos que eu estava aqui.
Eu tive lá, graças à doutora Carla, porque eu não falava uma palavra em inglês. Eu fui estudar inglês depois que o doutor Neirotti trouxe a ONG para cá, a Children's Heart Link. E aí eu fiz 10 anos de inglês todos os dias, até conseguir me comunicar, pelo menos, e aprendi um pouco, mas nesse momento a doutora Carla me levou e me mostrou um outro mundo. Então, esse meu primeiro contato com o exterior, eu comecei a perceber que podia se fazer melhor. E aqui, então, se podia se fazer melhor, a gente, como um bom cirurgião, tem sempre que buscar a perfeição e o melhor. E assim, a gente estava no ano de 2006. E uma das coisas que a gente fez, aumentando o volume cirúrgico, foi, então, ganhar essa nova UTI que vocês estão vendo aí à esquerda, e percebam o chão como está brilhante. E o chão ficava brilhante assim porque eu estava no centro cirúrgico ou eu estava na UTI. E lá nessa UTI eu ficava o tempo todo, isso aqui tem que ser igual nossa casa, pessoal, vamos manter isso aqui igual nossa casa. Esse chão tem que ficar brilhante igual nossa casa. Assim. E assim era. E aqui, então, com esse tipo de cultura, se vocês perceberem à direita, eu coloquei aqui o gráfico do número de operações que nós fizemos, de 2002 a 2020. E percebam 2006 e 2007 como nós aumentamos. Por quê? Porque nós passamos de uma UTI de 7 leitos, onde eu dividia com a UTI pediátrica, para uma UTI de 12 leitos, onde ela era exclusivamente da cirurgia cardíaca pediátrica. Então, tudo que era coração era lá. Nós passamos, então, de utilizar 4 leitos, porque eram 7 divididos em 2 equipes, para 12. Quando nós fizemos isso, quando a instituição colocou esta acreditação em nós, percebam, 2005, 255 cirurgias, em 2006, 338, em 2007, 337. Então, neste momento, a gente, por ter um aumento do número de leitos, nós conseguimos aumentar o número de pacientes. A instituição nos deu uma UTI maior, porque não comportava mais aquela UTI o quanto nós trabalhávamos e operávamos. Porque a qualquer momento, como não tinha vaga mais na sexta-feira, a gente esperava o sábado e operava no domingo. A qualquer momento que surgia a vaga, nós operávamos. De tal forma que ficou insuportável para a diretoria tantas reclamações, e então deram uma UTI nova para nós. E nós aumentamos. E esta foi a conclusão de quem assistiu terça-feira passada agora a aula do Dr. Pedro Salerno. Vocês perceberam que um dos itens que falta para os serviços de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica é um maior número de leitos de UTI. Então, esta é a segunda mensagem. É necessário ter leitos de UTI. Não nesses moldes que vocês estão vendo nessa foto, porque nesta foto, isso aqui propicia a transmissão de infecção, aqui tem inúmeras coisas que podem ser melhoradas. Mas são necessários leitos. Muito bem, em 2008, esta é a primeira foto oficial, vocês estão vendo ali o Dr. Neirotti ao centro, com o pessoal do HeartLink, o John, a minha esposa, o Dr. Antônio Soares, Dr. Ailton embaixo, e uma parte da equipe ali, mas naquele momento nós não estávamos entendendo o que era Children's Heart Link, mas a gente já sabia que se era algo para melhorar, poderia ser bom para nós. E é assim que nós fizemos. Nós apresentamos o que nós tínhamos. Eu me lembro que eu mandei encadernar uma cópia da descrição cirúrgica de todos os pacientes que haviam sido operados de 2002 até dezembro de 2007, e gravei no CD e entregamos uma cópia para cada um deles. Mas percebam o que acontece. Esse pessoal vem, depois o doutor Neirotti volta novamente fazer uma nova avaliação sozinho, e depois, em 2009, se fecha uma parceria, se inicia uma parceria com esta ONG, mas, localmente, a nossa instituição estava mal gerida por uma diretoria
que não era tão profissional e que estava literalmente quebrando financeiramente. E, neste momento, se corta todos os pagamentos de todas as áreas, do transplante de fígado, transplante de rim, cirurgia cardíaca, ortopedia. Como o hospital estava em crise, eles tiraram o dinheiro da equipe médica. Muitos foram embora, muitos foram. Até eu teria ido. Eu não fui, porque eu já estava casado, a minha esposa era professora da faculdade, então eu não tinha como sair daqui. Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que é importante vocês saberem os tombos que a gente tem na vida. Eu tinha um salário de R$20.000, passei a ganhar R$3.800. Nesse momento, você se sente desvalorizado. Eu vivia com os 3.800. Aliás, eu vivia sem nada, porque minha esposa podia me sustentar financeiramente. Mas você se sente desvalorizado, desrespeitado. Então, você tem que, neste momento de dificuldade, e aqui é uma outra mensagem para quem quer ter um serviço, você tem que ter resiliência. Você tem que ser como bambu, você tem que entortar e não pode quebrar. E, nesse momento, chega a HeartLink, a gente, financeiramente, 3 horas da tarde, eu dizia ao anestesista, vamos operar uma CIA, e o anestesista me respondia, doutor, meu horário é até 5 horas da tarde. Eu não estou ganhando mais por isso. É só essa cirurgia. E assim sucessivamente em cadeia. Foi um desastre na instituição, mas percebam ali no gráfico à direita, de 2008 a 2016, nós ficamos nesta situação, sem suporte financeiro. Nós ficamos 10 anos trabalhando para a instituição, até que a instituição pudesse se recuperar. E, como falei, muitos teriam ido embora, nós não fomos, eu não fui, porque eu já estava constituído família, raiz aqui, mas o nosso número de cirurgia foi cada vez diminuindo, cada vez caindo. Mas nós tivemos a sorte, isso é por Deus, de ter essa parceria que foi fazendo com que nós fôssemos melhorando em qualidade. Então, o número de pacientes diminuía, mas nós fomos melhorando em qualidade, melhorando, até 2013, percebam 2013, com 136 pacientes, quando em novembro de 2013 nós mudamos para o outro hospital, o Hospital da Criança. Então, percebam que a gestão financeira local é importante, você tem que estar ligado a uma instituição forte. Esta é outra mensagem, uma instituição forte que queira que você esteja lá. Caso contrário, você pode passar, como eu aqui, 10 anos pedalando. Se der sorte, pode acontecer como aconteceu conosco, mas nada é seguro. Então, vamos em frente. Nesse 2009, então, a primeira equipe voluntária que o Dr. Neirotti trouxe aqui foi o da Mayo Clinic, e nós tivemos a oportunidade de conhecer o Dr. Dearani, que veio claramente, e esse desenho que vocês estão vendo à esquerda, ele fez para mim, para mostrar o que significa o símbolo da Mayo Clinic. São os 3 escudos intercalados, mostrando que o cuidado com o paciente, a educação e a pesquisa, essas 3 coisas têm que andar juntas para que você possa dar o melhor teu para o paciente. Isso foi um desenho que ele fez em um guardanapo um dia, jantando, e ele me desenhou isso, eu escaneei, e gosto sempre de mostrar isso, porque eu tenho muito orgulho de ter percebido que, mesmo em um momento de descontração, a pessoa que tinha vindo tão de longe aqui como voluntário, porque essa parceria não envolve dinheiro, ela é essencialmente educacional, aquela pessoa estava interessada em realmente me ajudar. E aí, a partir dali, eu já vinha com o apoio do Dr. Braille, que tinha me colocado como orientador na pós-graduação, e tinha também me colocado no corpo editorial da revista. Todo o trabalho de cardiopatias congênitas da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, eu fazia a revisão. Por mais de 12 anos, eu fazia a revisão de todos eles. Todos eles. Eu passava todos os sábados e domingos fazendo isso.
Então, percebam que isso tudo fazia com que eu via o que estava acontecendo também, o que estavam publicando no nosso meio, o que estava acontecendo nos outros serviços, o que era importante. E a gente passando a valorizar cada vez mais esse grupo de assistência, ensino e pesquisa em prol do doente. Percebam quantas vezes eu falo em prol do doente. A gente tem que estar sempre focado em prol do paciente. Isso aí trouxe um monte, essa HeartLink nos abriu a mente, ajudou a nossa equipe, e nós passamos a ter parcerias, não parceria propriamente diretamente, mas indiretamente, nós passamos a ser influenciados por pessoas, tem pessoas que já vieram aqui 7, 8 vezes. A doutora Roxanne, a doutora Grace, da Mayo Clinic, o Ed, fisioterapeuta, são pessoas que já vieram mais de 7 vezes, se tornaram amigos nossos. A gente são pessoas que nós trocamos WhatsApp toda semana, se tornaram amigos. Então, foi acontecendo mais do que algo profissional, e sim pessoal. E eles nos ensinaram algo que eu tinha noção, mas não entendia o quanto era importante, que era ter um banco de dados. Nós precisamos conhecer os dados, mas conhecer os dados de verdade. Não é conhecer os dados, tira esse paciente que esse morreu de pneumonia, não, esse aqui infartou, não tem nada a ver, não, esse aqui ele bateu de moto, morreu, não tem nada a ver. Não, não é isso. É conhecer os dados de verdade, com uma auditoria externa, pessoas que vêm aqui conferir, ver se nós estamos coletando os dados de forma correta, nós estamos colocando na planilha os dados de forma correta, e se isto vai refletir o que eles estão vendo lá ou não. Então, isso é importante. E assim, hoje, nós fazemos, nosso serviço faz parte de 2 bancos de dados, o do IQIC, que é o International Quality Improvement Collaborative for Congenital Heart Disease, que esses dados, toda criança que a gente opera ganha um número, ela é acompanhada por 30 dias, ou até a morte, ou até a alta hospitalar, e esses dados vão para o Children's Hospital de Boston, e eles fazem a estatística e nos devolvem a cada 6 meses, todo final de ano. E agora a gente também tem colocado os dados tardiamente no banco de dados da World Society. Então, dessa forma, a gente está vendo. Tem coisas, por exemplo, eu posso falar para vocês, o mês passado nós levantamos os resultados em Glenn, a operação de Glenn dos últimos anos estava mostrando 18% de mortalidade. Não, então, espera um pouquinho, está errado, vamos revisar. Como pode ter 18% de mortalidade em Glenn? Não pode. Mas são ventrículos... Não. Nós estamos indicando Glenn em pacientes que talvez nós temos que tomar mais cuidado, vamos ter que fazer mais cateterismo, ver as pressões pulmonares, bandar o paciente, aguardar alguns meses para depois fazer o Glenn. Não pode ter essa mortalidade. Então, a gente não pode ter vergonha de dividir os resultados. O cirurgião brasileiro, ele acha sempre que a minha mortalidade. Não. Aqui no nosso serviço não é a minha mortalidade, é a mortalidade da nossa equipe. Não é porque eu dei o ponto, o outro cirurgião deu o ponto melhor ou pior que o doente morreu. Pode ser por isso? Pode também. Mas pode ser porque quem fez o exame prévio falhou, quem fez a anestesia falhou, quem fez a perfusão falhou, quem fez a UTI falhou. E nós vamos buscar culpados? Não, nunca. A nossa equipe não busca pessoas culpadas. Nós não podemos nunca buscar culpados. Nós temos que ver aonde está o erro e procurar que aquilo não se repita com outro paciente. E essa foi a mentalidade que foi trazida para nós. E é assim que a gente vem fazendo. Aqui vocês veem a foto inicial de como nós começamos o banco de dados. Nós não temos uma pessoa para coletar o banco de dados. Na verdade, agora até temos a pessoa. Mas, na época, nós otimizamos as pessoas que nós tínhamos. Eram os perfusionistas e mais 2 médicas e uma enfermeira. E assim a gente foi fazendo, começando esse banco de dados. Mas sem esquecer o todo. A gente tem que olhar sempre para o todo. E aí, então, aquela ideia, novamente, volto aqui a falar sobre o Dr. Waldister, que queriam
na sociedade que nós fizéssemos um manual de cardiopatias congênitas. O doutor Valdester, vamos fazer um livro nisso? Vamos fazer. E esse livro saiu no meu nome, deveria ter saído no nome dele, porque era uma ideia dele. Mas como eu era o diretor científico, eu assinei o contrato e eu acabei liderando a confecção desse livro. Mas sempre em conjunto, eu, ele, que aliás não está nessa foto aqui, da segunda edição, mas eu, ele, com a doutora Vera, a Sandra Matos, aí de Recife, e a Valéria, conseguimos fazer esse livro, que já tem 2 edições, que tem inúmeras falhas, mas que ajuda muitas pessoas. Então, vejam que a importância... hoje é tudo digital, mas naquele momento isso foi uma coisa importante para o meio. Não é uma coisa fácil. E isto sem descuidar da parte científica local. Então, o que eu fiz? Eu continuei me qualificando, já havia feito doutorado, já estava como orientador na pós-graduação, trabalhava na revista, fazendo publicações até chegar à livre docência, que é algo extremamente difícil de conseguir no nosso meio. Mas, com muita luta, eu entendi que aquilo era muito importante. Talvez eu até estivesse fazendo aquilo porque eu entendia que aquela era a carreira acadêmica e precisava ser feito naquele momento, mas hoje eu entendo muito melhor que aquilo lá foi o que me deu sustentação para que eu, como orientador na pós-graduação, pudesse continuar, ano a ano, formando pessoas da minha equipe. Então, todos os anos, alguém da minha equipe ganha uma bolsa de mestrado ou doutorado para poder se qualificar. A partir do momento que alguém se qualifica me utilizando como orientador, aquela pessoa vai estar melhor qualificada para prestar algo de melhor para o paciente. E assim é que vai se fazendo as coisas. Aqui, nessa foto, percebam aqui o doutor Neirotti, dentro da onde hoje é a nossa sala cirúrgica, e que nesse momento está lá o doutor Fernando e o doutor Francisco operando, e nós criamos uma estrutura que eu sei que eles estão assistindo essa apresentação. O doutor Neirotti está aqui, exatamente onde é a mesa cirúrgica, discutindo conosco, com o doutor Ayrton e comigo, aonde viria a ser o Hospital da Criança, que até naquele momento nós estávamos em um hospital geral, discutindo conosco o que precisava ter lá, e dizendo sempre, vocês não podem trazer os problemas e os defeitos daquele hospital para esse, vocês precisam trazer uma cultura diferente, precisam modificar, vocês precisam fazer melhor. Então, aqui, a minha homenagem ao Dr. Neirotti, meu profundo agradecimento às lições ensinadas por ele. É muito importante, esta foto representa muito para nós hoje. Ao lado direito aqui, o Dr. Dearane com o Dr. Braille, o Dr. Overman operando conosco. Então, todas essas influências fizeram com que a gente fosse tendo outra visão da medicina e outra visão da assistência. Eu me lembro que eu fiz um checklist para a cirurgia, eu traduzi, na verdade. Este aqui era um checklist de Boston, de cirurgia cardíaca pediátrica, que eu fui apresentar, se não me engano, foi até em Aracaju, ou Recife. Fui brutalmente criticado pelo aquele doutor de Portugal lá, que faz plástica mitral, me recordo o nome agora, porque eu dizia a importância do checklist. Bom, hoje é lei. Ninguém começa uma cirurgia sem fazer um checklist. É lei, pelo menos no nosso hospital, a ONA não deixa você começar uma cirurgia sem você fazer um checklist. Mas a cirurgia cardíaca pediátrica foi a primeira área a implantar um checklist prévio no hospital de base, e a fazer isso e compartilhar. Nós imprimimos um cartaz desse e mandamos dentro de cada revista, eu lembro na época foram 900 exemplares, com um CD mostrando como fazia para cada cirurgião cardíaco. Isso teve impacto? Quase nenhum. Ninguém praticamente usa e faz isso aqui. Mas eu imagino que hoje, depois de 10 anos, isso foi em 2011, depois de 10 anos, muitos locais devem fazer. Bom,
Percebam que tudo isso, que as coisas vão acontecendo e as pessoas vão se envolvendo. Nós fizemos nosso primeiro transplante em 2010, primeiro transplante do interior de São Paulo, talvez o primeiro realizado em uma cidade do interior do estado de São Paulo. E a equipe nunca foi nosso objetivo ser um centro transplantador. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é tratar as crianças que precisam de transplante e que não têm para onde serem encaminhadas. Nós hoje estamos com 13 transplantes, 11 vivos, e nós fizemos 2 em 24 horas uma vez. A gente tinha 2 crianças na UTI, surgiu um coração, nós fizemos os 2 transplantes em 24 horas. O Diarane me telefonou, ficou feliz. Porque isso denota a capacidade que a equipe tem de trabalho. Percebam que ali todo mundo está fazendo o sinal de 2, dizendo, olha, esse é o segundo, o ecocardiografista está ali fazendo o eco, tudo ok, segundo do dia. Então, assim, é necessário muita organização, uma equipe muito envolvida, com muito amor no que faz, para que a gente consiga, de fato, fazer 2 transplantes de coração no mesmo dia. Bom, e diante de tudo isso, eu sempre digo que a nossa equipe passou a ter uma internacionalização da equipe. Então, essa parceria foi maravilhosa, mudou nossa vida, porque passou a mostrar para nós outras pessoas, outras formas de pensar, outra forma de conduzir as coisas. Vocês estão vendo ali a gente na Suíça, com a Bistra, que é da ONG, com a doutora Kathy Jenks, aprendendo, vendo o que estava acontecendo. E ali, ao lado direito, com o doutor Fontana, doutor Kreutz, doutor Diarame, na Turquia, 3 dias discutindo ventrículo único, discutindo a operação de Fontana. Então, assim, isso foi fazendo a gente perceber que a gente tinha como oferecer algo de melhor aos pacientes, mesmo com todas aquelas barreiras daquele sistema complexo, daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. Quando a gente vai para os Estados Unidos, e essa parceria leva a gente para lá e volta para cá, uma das coisas que eu vi ali, olha, eu cheguei lá e falei, meu Deus, 178 dias sem infecção, o que é isso? Eu passei uma visita em uma UTI lá com a doutora Petsy, e tinha 19 leitos, tinha um paciente tomando antibiótico, 18 sem tomar antibiótico. Eu disse, não, espera um pouquinho. Se eles podem fazer, nós também vamos ter que fazer alguma coisa. E nós conseguimos? Até hoje não conseguimos. Não conseguimos, porque nós recebemos os pacientes, 100% deles, os que estão internados, tomando antibióticos. Por quê? Porque tem coisas, como eu disse, o sistema é complexo. Nasce a criança nasce, o médico não sabe, não pensa que ela tem problema no coração, acha que foi mecônio, acha que foi aspiração, acha que é qualquer coisa, acha que é pneumonia, dá antibiótico, até alguém pensar em coração e fazer um eco, e nós não temos ecocardiografistas em número suficiente para diagnósticos. Então, até alguém perceber que tem um problema cardíaco, que precisa ir para um centro para ser tratado, a criança já está tomando antibiótico, já destruiu a flora normal. Então, nós não conseguimos isso aqui no nosso meio. Mas a gente não pode nunca parar de lutar, porque a infecção é o grande câncer que a cirurgia cardíaca pediátrica tem. Nós não temos quase câncer de coração. A infecção é o que mata os nossos pacientes. E olha aqui, essa foto da esquerda ilustra bem isso. Vocês estão vendo a doutora Petsy, que é uma especialista em infecção, uma enfermeira especializada em controle de infecção, e a gente com fone de ouvido para tradutor, e a nossa engenheira, que estava fazendo o hospital da criança, e essa é uma foto dentro da nossa UTI, onde é a nossa UTI hoje. E a gente discutindo que naquela pia ali ninguém lavava a mão, não dava para ser. E percebam na foto do meio a minha alegria, quando nós, então, conseguimos convencer o diretor do hospital que precisava pôr lavabo cirúrgico em toda a UTI. Então, nós conseguimos colocar lavabo cirúrgico em toda a UTI. Então, para ter espaço para as pessoas, de fato, lavarem as mãos para não contaminar as crianças. E à direita, agora, atualmente, nós estamos fazendo pesquisa com a DOCOL, lá de Joinville,
e nós instalamos em toda a UTI, centro cirúrgico, banheiro, tudo água ozonizada. E temos hoje 6 ou 7 trabalhos em andamento, tese de mestrado do Rafael, nosso perfusionista, buscando as vantagens ou desvantagens, não sabemos ainda, mas o nosso primeiro trabalho já mostrou uma redução, e nós temos trabalho da microbiologista mostrando que 30 segundos da mão sendo lavada na água com ozônio elimina as bactérias. Nós continuamos usando o PVPI, mas hoje todas as torneiras e chuveiros da UTI, tudo é ozonizada. Então, percebam a conexão entre pesquisa básica, a microbiologista que frequenta a nossa UTI, a pós-graduação, o perfusionista fazendo o mestrado e a engenharia e a diretoria. Isso tudo faz com que essa eterna luta contra a infecção se reflita nesses gráficos que vocês estão vendo aqui. Percebam de 2010 a 2019, que nós, quando mandávamos os dados para aquele banco de dados que eu disse para vocês do IQIC, as nossas linhas, essas azuis, estavam sempre acima daquele tracejado 1, mostrando que a gente estava muito pior do que a média dos outros centros que se comparavam conosco. E eram centros, e são centros, também de países em desenvolvimento. Então, quando nós víamos esses gráficos, a gente percebia que a gente precisava melhorar. E esses gráficos eram discutidos e são discutidos com a equipe até nos dias de hoje. E a gente discute, chama a enfermagem, e agora, atualmente, nós temos um grupo de controle de qualidade liderado pela enfermagem que se reúne com... Então, vou dar um exemplo. Aumentou infecção PAV, aumentou pneumonia por ventilação mecânica. Perfeito. Naquele mês, viu esse aumento? Reúne com fisioterapia, quem mexe naquilo ali, vamos revisar todos os processos e identificar onde está a falha para corrigir. Esse mês teve uma infecção urinária no centro cirúrgico, 2, mas passaram-se 4 meses sem ter uma infecção urinária. Tivemos 2 esse mês. Chama o centro cirúrgico, vamos ver quem que está sondando criança, vamos revisar o processo e vamos corrigir para que isso não aconteça no mês seguinte. Então, esse tem sido o nosso trabalho constante na luta contra a infecção. Por quê? Porque nós conhecemos nossos dados. Mas não podemos nunca esquecer da política. Então, ponho essa foto aqui para lembrar vocês que a gente, novamente, muitas vezes, a gente cai do cavalo. Então, em 2013, nós íamos mudar para o Hospital da Criança, do hospital de base, que era um hospital geral, enorme, de 700 leitos, para um Hospital da Criança. Então, a Children's Heart Link convida o Dr. Antônio Soares, que está ao meu lado ali, Dr. Ayrton e Dr. Nelson, representando a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para que vá passar uma semana lá nos Estados Unidos, e nós fomos na Mayo Clinic e no Children's Hospital em Clinic de Minnesota, especificamente para ter aula sobre gestão hospitalar. Por quê? Porque eles deveriam assumir a diretoria do novo hospital. Então, nós fomos lá e voltamos enlouquecidos, porque como que nós íamos replicar aquilo ali do ponto de vista de gestão? Tinha muita coisa a ser feita. Voltamos empolgados. Nós temos muita coisa, vamos fazer muita coisa. Isso é 2013. Mudamos para o Hospital da Criança e o diretor da fundação coloca outra pessoa para ser diretor do Hospital da Criança. Então, voltando a lembrar, o sistema é complexo. Tem coisas que fogem do nosso controle. E só para vocês terem uma ideia, o Dr. Antônio Soares, que está aqui ao meu lado, assumiu a diretoria do Hospital da Criança esta semana. Então, era para ele ter assumido em novembro de 2013 e ele assumiu agora em abril de 2021. Foram 8 anos que nós tivemos pessoas que não entendiam a cardiologia pediátrica, que não tinham interesse que ela se desenvolvesse na diretoria do hospital.
Então, percebam que nós passamos os últimos 8 anos lutando contra isso. O que nos ajudou é que a diretoria da fundação entendia o que a gente queria fazer e estava fazendo e nos apoiava. Mas essas pessoas que aqui estão nessa foto estão assumindo o hospital hoje, 8 anos após a inauguração. E foram eles que idealizaram o hospital, que foram junto da comunidade, fazer rifa, fazer feijoada, pedir doação para a construção do hospital. E aqui, então, eu mostro para vocês a última foto do último paciente operado no hospital de base e a primeira foto do paciente operado no hospital da criança. E aqui fica mais uma mensagem. Podendo-se fazer cirurgia cardíaca pediátrica em um hospital da criança, isto é o ideal, porque nossas crianças têm muitos outros problemas. Nós precisamos do neuropediatra, do nefropediatra, da cirurgia pediátrica. Nós precisamos de muitas áreas. Então, o hospital da criança é o lugar adequado para se fazer cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica, e não um hospital geral de adulto. O hospital da criança é o lugar ideal. Nós temos muito poucos no Brasil. Se eu não estou enganado, são apenas 12. Bom, nós mudamos para lá no dia 11 de outubro. Vejam ali naquele gráfico da direita, onde está o quadradinho 2014 e 2015. Sabe o que aconteceu? Foi em outubro, porque o governo estadual, o Geraldo Alckmin, chegou e falou, 3 meses antes, daqui, dia 12 de outubro, eu quero inaugurar, dia da criança, quero inaugurar esse hospital. Foi no dia 11. E fez um cheque de 5 milhões, comprem material e comecem. Acontece que um hospital que custa 50 milhões para ser construído, ele precisa de 50 milhões para ser equipado com materiais. E ele vai gastar mais 50 milhões por ano. Então, o governo precisa aumentar isso aí no budget deles por ano. E o governo não quer isso. O governo quer vir inaugurar e pedir voto, que é o que é a força do político, são os votos. Então, foi inaugurado o hospital sem ter dinheiro. Então, eles deram 200 leitos a mais para nós, sem ter o dinheiro. Conclusão, 14 e 15 nós mudamos para lá, em novembro de 2013, 14 e 15 nós tivemos que novamente voltar a dividir a UTI cardíaca com a UTI pediátrica. E ficamos desse jeito 2 anos, até que nós fomos lentamente, junto à Secretaria de Saúde, credenciando os leitos, e em dezembro de 2015, quando a gente ia receber uma visita dos voluntários da Meio, a gente chegou para a diretoria e falou, agora não dá mais, nós vamos receber essa visita, nós precisamos ter uma UTI cardíaca pediátrica novamente só nossa, para que a gente controle temperatura diferente, para que a gente tenha rotinas diferentes da UTI pediátrica. Isso é importante para o doente e nós fomos escutados. E conseguimos. Porém, tinha-se 23 camas, mas a gente só podia usar 10, porque não eram credenciadas. Mas, se vocês perceberem esse gráfico, então, de 2014 para frente, nós estamos em um hospital da criança, o número foi só aumentando. E nós fizemos, então, em 2015, o nosso primeiro meeting, nosso primeiro encontro, onde o Dr. Dearani opera e a gente transmite ao vivo uma criança operada de tetralogia de Fallot. E, com isso, então, a gente vem fazendo esses encontros internacionais do HeartLink ano a ano, até que chegou a pandemia, em 2020, onde seria para as enfermeiras, e não aconteceu, e deve acontecer agora, talvez esse ano, ainda não está confirmado, a gente ainda está desenhando isso. Aqui vocês estão vendo à direita a foto do Dr. Dearani após operar, e percebam, nessa foto vocês têm aí a doutora Nádia Craichete, da Bahia. Então, as pessoas vieram aqui, veio o Dr. Fernando Moraes, de Recife, as pessoas vieram, participaram, conviveram, e aqui à esquerda, nossa equipe com a equipe deles, após o meeting, fazendo realmente uma celebração, uma comemoração, e percebendo que a gente estava evoluindo, estava indo bem no sentido de cuidar melhor das crianças. Bom, nossa equipe começa, então, a ir para fora.
E eu posso dizer a vocês, nós começamos a ter resultados um pouco mais aceitáveis em hipoplasia de coração esquerdo, fazendo NORD em nosso meio, após nossos perfusionistas, a Renata, o Rafael, irem, nós fomos juntos com eles, fomos para os Estados Unidos, fomos para o Canadá, e depois a Renata foi novamente para Boston, ficou lá fazendo curso. Então, a gente passou a ter certas coisas na circulação extracorpórea que nós não tínhamos antes. A nossa extracorpórea melhorou muito, e, de repente, você ficar 3 horas em extracorpórea passou a não ser algo tão grave como era antes. E, com isso, nós passamos a conseguir salvar crianças com cardiopatias mais graves. E essa busca constante de qualidade da equipe, cada um à direita, vocês estão vendo na Cury, que é a nossa coordenadora de enfermagem, junto com a doutora Kathy Jenkins e a Patrícia Ricker, onde ela ganhou um prêmio de qualidade exatamente com este projeto que eu disse a vocês, onde ela reúne todas as pessoas, sempre que dá problema, tem essa reunião. Ontem mesmo teve essa reunião para discutir os problemas. Então, é uma coisa contínua, porque sempre existem falhas nos processos, e a gente tem que estar constantemente melhorando. A comunicação, como já disse para vocês, lá daqueles itens do primeiro slide, a comunicação é fundamental. Nós fazemos um negócio chamado huddle. O que é o huddle? O huddle é o seguinte: quando a equipe chega para pegar o plantão, eles se reúnem no centro da UTI e alguém fala, nunca pode demorar mais do que 3 minutos, e alguém fala, olha, os pacientes graves aqui é o do leito 3, 6 e 9. Por favor, fiquem atentos. O do leito 3 pode ter parada cardíaca por hipertensão pulmonar, o do leito 6 ele está com potássio baixo, do leito... Então, já é sinalizado para a equipe quais são os pacientes que podem ter problema naquela noite, naquelas próximas horas, para que a equipe fique atenta com isso e não deixe passar uma intercorrência, um óbito por algo que seja simples de ser resolvido. A visita interdisciplinar com psicólogo, com enfermeira, com médico, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, e essa é outra coisa muito importante. Nós constantemente, ano a ano, a gente veio lutando. Eu passei anos para ter uma psicóloga para atender só nossos pais, nossos pacientes, anos para a gente conseguir uma nutricionista, anos para conseguir uma fonoaudióloga, e este mês nós conseguimos um assistente social. Então, percebam, são 20 anos de luta para que a gente possa ter. Então, uma coisa importante é ter persistência. Sem persistência, não se monta serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca. Hoje, nós estamos, então, nesse história que vocês estão vendo o tempo todo de Cardioped Brasil, Cardioped Brasil. O que é isso? A instituição percebeu que a cardio faz um trabalho com seriedade, assim como outras áreas, e resolveu ter uma cara. Então, a instituição resolveu ter uma cara para a cardiologia pediátrica, uma cara para a oncologia, uma cara para a neurocirurgia. E, desta forma, foram criados HB Onco, cada um tem um nome. E o nosso Cardioped Brasil é uma marca, vamos dizer assim, que pertence à Fundação Alfunfarme e tem qual o intuito? Tem o intuito de levar conhecimento de qualidade, número 1, para as famílias e, número 2, para todo e qualquer colega interdisciplinar que se interesse por desenvolver as cardiopatias congênitas. Então, nós temos orientações aos pais antes da cirurgia, depois da cirurgia. Nós estamos desenvolvendo agora um site, um portal, criamos um grupo para as redes sociais. Tudo isso é importante, mas o trabalho humano, a motivação humana, percebam nessa foto da esquerda que estou eu e o Dr. Carlos, que são os líderes da equipe, junto com a doutora Márcia, que é a médica infectologista da nossa turma, e junto com várias pessoas da equipe, todo mundo mostrando, olha, vamos lavar a mão. Claro que tudo isso é antes da pandemia.
Ali à direita, o doutor Fernando dando aula para os novos enfermeiros que chegaram, explicando o que é um coração normal, o que tem que olhar, como funciona, para que eles tenham noção de onde eles estão. E a gente vai lutando, até que nós conseguimos, em 2018, ganhar uma nova enfermaria, agora sim, uma enfermaria só para cardiopatias congênitas. Percebam que, mesmo estando dentro de um hospital da criança, ainda é um hospital geral, porque é um hospital que atende tudo de criança, mas agora nós já temos, mas percebam, a equipe comemorando esses 14 leitos que a gente ganhou de enfermaria, somado aos 23 de UTI, agora 37 leitos. E com isso, então, em 2018, a gente chega a 400 doentes. E o gol do serviço sempre foi 450 cirurgias. E nós chegamos, então, em 2018, a 407. Em 2019, a gente ganha uma segunda sala cirúrgica. E, então, em 2019, a gente já consegue fazer 441 crianças, quase as 450 crianças, que é o gol. Vejam que é uma sala cirúrgica, não é uma sala americana, mas fica muito pouco a desejar para as salas americanas. O perfusionista faz perfusão acompanhando o procedimento cirúrgico, assim como esse procedimento cirúrgico é acompanhado na UTI, na minha sala e na sala de reuniões, por qualquer pessoa que queira ir lá ver e saber o que está acontecendo. Então, não existem surpresas, já acabou a cirurgia, e a UTI não está pronta para receber o doente. Todo mundo está vendo na UTI se já está fechando externo ou não. O ecocardiograma transesofágico para todas as crianças que têm mais de 3 quilos, a gente faz, enfim, e tenta oferecer o melhor possível para as crianças. E assim é agora o serviço, trabalhando com 2 salas. Diante de tudo isso, a gente, então, não se esqueceu de que agora, então, está na hora, nós talvez nem tenhamos ainda toda essa maturidade, mas nós já sentimos a obrigação de compartilhar, de ajudar o meio. De que forma? Nós temos 4 vagas para residência em cardiologia pediátrica, para aqueles que já são pediatras. Temos 4 vagas para fellow de ecocardiografia pediátrica, para quem já fez cardiologia pediátrica. Uma vaga de fellow em UTI cardiopediátrica para aquela pessoa que já fez UTI pediátrica ou já fez UTI neonatal. Vem e fica 1 ano conosco só fazendo UTI cardiopediátrica. Eu acho que esse é o primeiro fellow de UTI cardiopediátrica no Brasil. E isso é importante, porque eu já estou mirando lá na frente que nós vamos ter que nos unir com os Estados Unidos para ter uma sociedade de terapia intensiva cardiológica pediátrica. A Bruna Cury, a quem eu agradeço, inclusive, por ter me ajudado a preparar essa aula, porque estou com o braço quebrado e não estou mexendo no computador. A Bruna faz parte do board de enfermagem dessa sociedade americana e ela está responsável por fazer esse link com o Brasil. Então, fatalmente, esse é um calcanhar de Aquiles que nós temos na cardiologia pediátrica, que é o pós-operatório. Nós temos que investir na melhoria de qualidade desse profissional. Assim como nós também oferecemos uma vaga de fellow para o cirurgião cardiovascular, aquele que já é cirurgião cardíaco, que quer aprender congênito, ficar 2 anos conosco, 2 vagas para quem quer aprender circulação extracorpórea e 4 vagas ao ano para quem já é perfusionista e quer vir ficar conosco 1 semana a cada 2 meses durante 1 ano para treinar especificamente congênito. E temos agora também, já há 2, 3 anos, a pós-graduação em cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica para a enfermagem e para a fisioterapia, com aulas durante 1 ano todo, que aceitam até 50 pessoas, já tiveram no primeiro ano 30, depois 40, e agora logo deve abrir as inscrições também para o pessoal da enfermagem e da física que tenham interesse em aprender sobre essa área. Isso tudo linkado à faculdade de medicina. Né? E uma mensagem importante é que eu acho que as equipes precisam trabalhar como família. Como é que é a família? Tem dia que você está de saco cheio da sua esposa, ela de você, do seu irmão, você fica sem falar, mas não existe nada pessoal. Né? Veja bem, quando eu escuto assim, é heart team. Heart team não é as pessoas trabalharem junto.
Heart Team é um respeitar o outro e acreditar que o outro está fazendo o melhor possível pelo doente naquele momento, dentro da experiência e da capacidade que ele tem. E se eu tenho um pouco mais de experiência, eu posso falar, e ele não precisa me escutar, ele pode me questionar, e eu não tenho que achar ruim porque ele me questionou. Então, não pode nunca, isso é uma coisa que nós aprendemos com os americanos, você nunca pode levar nada para o lado pessoal. Tem que ser sempre em prol do paciente. Um tem que trabalhar olhando para o outro, ajudando o outro, criticando o outro, mas nunca pessoal. Saiu dali, está todo mundo junto, tomando vinho, conversando, se abraçando, feliz. Como família. A equipe da enfermagem, hoje nós somos em quase 160 pessoas, a equipe da enfermagem vem desenvolvendo, com essa coordenação da Bruna, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Hoje nós temos enfermeira educacional, a Fabiana Oller, que é a enfermeira que só fica treinando as outras novas, que vem beira-leito com aulas teóricas. Temos uma enfermeira de controle de qualidade, a enfermeira que fica vendo se o que está sendo feito está correto ou não. Está bem feito esse curativo? Estão limpando bem isso aqui antes de fazer a medicação? Enfim, se os processos estão correndo ou não. Então, hoje, a gente, depois de muitos anos, a gente está no caminho certo, não é fácil, o material humano é muito difícil. Vocês percebem, tem alguns mais velhos, mas muitos jovens. Essa geração nova, ela é muito diferente da nossa. Ela muitas vezes toma condutas precipitadas, então é muito difícil de trabalhar com esse pessoal, mas quando a gente consegue dizer a eles e mostrar a eles a importância que cada um deles tem, eles ficam envolvidos e entendem realmente, né? Igual a equipe nossa da fisioterapia, liderada pela Lilian. A Lilian está comigo desde antes do primeiro paciente, porque ela foi treinar em São Paulo comigo, me acompanha desde o primeiro paciente, lidera uma equipe hoje com 17 fisioterapeutas, que são exclusivos da cardiologia pediátrica. Então, essa exclusividade faz com que as pessoas foquem a mente deles nos problemas de coração das crianças, e isso faz com que os resultados vão melhorando. A Lilian libera o que a gente chama de grupo coração, que são reuniões semanais com os pais, conversa com os pais, conversa aberta. Qual é o problema do senhor? O que o senhor está sofrendo? Tem alguma coisa que o senhor não está gostando? Tem algo que nós podemos fazer para aliviar o seu sofrimento nesses dias que vocês estão aqui com seu filho, beira-leito? O que nós podemos fazer? Como podemos te ajudar? Então, são pequenas ações que envolvem os pais e a gente tem que trazer junto a comunidade. Tudo isso para fazer um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica. Percebam em cima aqui um dia da caminhada de conscientização da cardiopatia congênita, a gente saindo pela rua, com camisetas dizendo, olha, você está grávida? Faça um ecocardiograma fetal, faça um exame do coração do seu filho entre 24 e 28 semanas para saber se o seu filho não vai ter problema no coração. Isso é importante, isso pode salvar a vida do seu filho. Então, isso desde social, como dentro da instituição, a doutora Pex ali ensinando a lavar as mãos. Vocês acham que precisa vir um americano ensinar a gente a lavar as mãos? Não. Mas ela precisa vir para motivar. E na primeira fila, o doutor Ayrton Moscardini, sentado, ele que idealizou o Hospital da Criança e ele que é infectologista, sentado, dando exemplo, junto com a pessoa. Então, percebam que isso é fantástico. É uma onda que vai contagiando as pessoas, vai contagiando a gente e vai fazendo com que a gente cada vez fique mais feliz. Aqui vocês estão vendo, então, a CardioPed Brasil é o design do nosso site, que a gente construiu uma sala, um estúdio digital em homenagem ao Dr. Círio. Dr. Círio, que é o cardiologista que trabalhava conosco, morreu de Covid e nos ajudou muito. E nós fizemos essa homenagem a ele. Infelizmente, perdemos o Círio. E neste portal
vocês vão poder encontrar fotos cirúrgicas, vídeos de eco, de cateterismo, para quem, então, qual a nossa ideia? O profissional, eu vou dar uma aula de comunicação interatrial, vai lá no CardioTed Brasil e pega gratuitamente um eco de comunicação interatrial, um cateterismo, uma foto cirúrgica, e vai lá e ensina alguém. Este alguém um dia pode ajudar uma outra pessoa. E pais e famílias vão ter as orientações. Essa é a nossa ideia. As mídias impressionam muito a gente, né? A gente começou agora, recentemente, outro dia, uma publicação de uma criança que nós transplantamos atingiu 7 milhões de pessoas. Então, é uma coisa que a gente, que é de outra geração, fica muito impressionado, mas isso não vem ao fato. E aqui eu vou terminando deixando a seguinte mensagem para todos vocês. E para que a gente tenha um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica minimamente decente, adequado, na minha visão, hoje, nós precisamos ter uma gestão humana focada no paciente, na família do paciente e na equipe que está cuidando desse paciente, sem nunca se descuidar da gestão financeira. E estas gestões precisam estar extremamente linkadas e com a visão local, regional, estadual e federal. E tudo isso só vai acontecer se vocês conseguirem lideranças que são transparentes, verdadeiras e que façam realmente o que deve ser feito com muito amor. Então, esta era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Agradeço, Dr. Telles, imensamente a oportunidade e fico à disposição para a gente bater um papo. Muito obrigado.